E a gente chegou lá em cima, tava o motorhomezinho parado, já piscando num ladinho ali da estrada no acostamento. Eu falei, é agora. Entraram os dois, saiu o Michel, saiu o Michel lá de dentro meio sem camisa, um frio, cara. Eu falei, esse cara tá dormindo até agora, ele sai meio que sem camisa, pondo o windbreaker, assim. Eu falei, cara, não vai, o cara tá dormindo ainda. Cara, ele sentou na bike, desceu aquele negócio, eu vinha devagarzinho da subida o tempo inteiro. A hora que ele entrou na bike e começou a descer, cara, eu tive que descer atrás dele de van, aquelas vans grandes, e eu falei, esse cara tá dormindo ainda, não é possível, num pau descendo aquele negócio no frio. Foi uma das minhas memórias de esporte mais legais de estar tentando acompanhar ele de van atrás num túnel. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio especial do Endorfina. No episódio de hoje, na verdade, não é um episódio, e sim uma retransmissão de uma gravação que eu fiz no começo dessa semana no canal MTB90 do meu amigo Bob Nogueira. Eu fui convidado para participar de uma live no Facebook dele, minha primeira live via Facebook. E ele me chamou para bater um papo aí sobre o Endorfina, sobre minha carreira como triatleta, sobre minhas participações na Cape Epic, minhas incursões no mountain bike. Foi uma conversa bastante legal, uma conversa ao vivo, como eu falei, no canal MTB90, que para quem não conhece vale a pena seguir e acompanhar. É um canal que surgiu um pouquinho depois do Endorfina, e a proposta do Bob é dar uma cobertura pro mountain bike de uma maneira diferente do que vinha sendo feito até hoje. Se vinha sendo feita, então ele trouxe uma abordagem diferente, uma abordagem nova, fazendo coberturas ao vivo, fazendo transmissões também com qualidade superior de áudio e imagem. O Bob é formado em TV, então ele tem esse background, ele trouxe essa experiência dele, essa vontade dele, a paixão pela bicicleta que ele tem, como eu e muita gente, e ele resolveu então canalizar isso num canal chamado MTB90. Então vocês sigam lá no YouTube, no Facebook, o site deles é canal MTB90. Peraí, deixa eu confirmar aqui. O site deles é mtb90.com.br, e vocês acham eles também no Instagram. E muito legal, eles já receberam Fernanda Keller para bater um papo, que já esteve aqui, a própria Renata Falzoni, a Jaqueline Mourão, sem dúvida nenhuma, e tantos outros convidados e expoentes aí dessa modalidade tão bacana que é o mountain bike, e que agora é uma modalidade que nos deu um título de campeão mundial com o Henrique Avancini, agora no segundo semestre, agora não me recordo exatamente quando, mas não faz muito tempo ele sagrou-se campeão mundial. Então o Bob está surfando aí nessa onda super legal do mountain bike, fazendo um trabalho excepcional. E eu fui convidado então por ele, nós somos amigos aí há muitos anos, fui convidado para participar dessa live que ele faz toda segunda-feira ao vivo via Facebook a partir de 1h30 da tarde. Então eu estou aqui simplesmente colocando no ar a live que ele fez via Facebook. Eu estou colocando aqui no formato podcast, e quem sabe ele se anima aí com o meu empurrão, eu estou propondo para ele fazer também um podcast, porque eu acho que acaba abrangendo e atingindo muito mais pessoas do que só o YouTube e o Facebook. E é isso, pessoal. Esse episódio especial, então, é para quem é fã do Endorfina, quem é fã de mountain bike, quem é fã de triatlon, conhecer um pouquinho mais da minha história e desse bate-papo gostoso que a gente fez com a participação também do Fernando Avalone, outro amigo meu, um cara que participa do canal MTB90, mora lá nos Estados Unidos, foi um grande jornalista aí do ciclismo, do triatlon, mas principalmente do mountain bike, no comecinho aí dos anos 90, e foi um dos integrantes, a gente vai dar algumas risadas aí dessa passagem. Ele também foi um dos integrantes da equipe que participou do primeiro Race Across America comigo lá em 1994. Então eu espero que vocês aproveitem, esse é um episódio especial, a sequência de episódios toda quinta-feira continua saindo. E é isso, pessoal, espalhem a notícia aí do canal MTB90, se vocês não conheciam, passem a conhecer, eu acho que vocês vão gostar, aliás eu tenho certeza de que vocês vão gostar.
e continuem sintonizados no Endorfina. Obrigado, um grande abraço a todos. Fala galera da MTB 90, que acompanha o nosso canal aqui, o canal raiz do mountain bike brasileiro. E hoje a gente tem um convidado nessa live de segunda-feira, ele que é um grande exemplo aí do triatlon brasileiro e que também seguiu para o mountain bike aí quando ele deixou as pistas oficiais do triatlon para o mountain bike, maratona e ultramaratona. Vamos apresentar vocês, galera. Bem-vindo, Michel Bogli. Legal, galera. Bem-vindo, Bob. É um prazer estar aqui com vocês no MTB 90, nessa segunda-feira maluca aqui em São Paulo. Michel, já aproveitando, como é que era ser triatleta nos anos 90 em São Paulo? Cara, era uma experiência, na minha opinião, muito legal, uma coisa que a gente discute bastante no Endorfina aí com os meus convidados da antiga. Não dá pra gente comparar o triatlon de hoje com o triatlon da época que eu competi, e eu acho que isso é uma máxima também no mountain bike. Enfim, o que a gente pode fazer é olhar para trás para ver como é que a gente viveu aquilo e como é que era o esporte na época. A tecnologia, né? E principalmente a tecnologia é importante porque ela afeta no desenvolvimento do esporte do ponto de vista da performance. Mas uma coisa que parece que é uma unanimidade entre as pessoas daquela época e as pessoas que estão aqui hoje, é que o triatlon ele mudou bastante do ponto de vista da interação social e da comunicação entre os atletas. Sim. E que não dá para dizer o que é melhor e o que é pior. Simplesmente a gente não tem como voltar atrás, e naquela época a gente está com os avanços que a gente tem hoje com Facebook, com Live, com Instagram. E mesma coisa do pessoal de hoje, fala assim, olha, não usa o Facebook, não usa o Instagram, não posta nada nas redes sociais, é impossível. Então, a conclusão que eu estou chegando, embora não seja definitiva, é que cada época é uma época, e a nossa época foi maravilhosa, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que para quem está fazendo triatlon ou mountain bike hoje, a época também com certeza está maravilhosa e vai ser assim para sempre. Sei, agora essa coisa da mídia social é uma revolução, né, na imagem dos esportes em geral, né? Porque hoje o atleta ele consegue se comunicar com o patrocinador ou o perfil de audiência dele imediatamente. Acabou a corrida, a gente já sabe o que está acontecendo. Antigamente demorava um pouco, né, Michel? Até a gente digerir o que aconteceu no Troféu Brasil de Santos, por exemplo, levava um bom tempo, né? Então, esse é o lado que eu acho que o esporte se beneficiou bastante, haja visto o que vocês têm feito aqui também no MTB 90. Você acompanha, Michel? Acompanho, com toda essa cobertura e, enfim, vocês estão fazendo a informação chegar quase que instantaneamente para um número enorme de pessoas de uma maneira fácil e acessível às pessoas e que as pessoas gostam de consumir. E eu acho que isso que é o legal. Agora, tem um lado que muita gente critica, que as redes sociais estão tomando conta das relações, estão tomando lugar das relações interpessoais de carne e osso. Certo. E eu ouço as pessoas comentando isso, né, da geração mais nova, que, enfim, que isso talvez não seja tão legal. Então, a opinião que eu tenho a respeito das redes sociais e pelo que eu já ouvi, já li, a gente ainda está vivendo uma época que a gente não sabe o que fazer nem como reagir às redes sociais, a esses avanços da tecnologia. Talvez daqui a 5, 10, 15 anos, a gente vai poder olhar para trás e vai ver, cara, a gente exagerou de um lado, a gente pecou por um outro. Então a gente está num momento... Se expôs demais, né? Muita gente se expõe aí nas mídias sociais. Lembrando até que você vê que já teve outras plataformas que saíram do ar, por exemplo, o Orkut, né? O MySpace, o ICQ, tinha várias tecnologias que iam andando e iam deixando de existir. Eu acho que o YouTube ele é sólido por causa do Google e ele é uma plataforma séria, Michel. Não dá para comprar view, é auditado, até porque tem remuneração. Então, não é uma coisa assim, uma ferramenta meio promocional. É um negócio que quem consegue entregar o melhor conteúdo consegue ter a melhor audiência, consegue ter os números certos. E outra, cresceu muito o esporte, né, na mídia. Então, hoje em dia, você tem um canal para falar de mountain bike, como você mencionou, todo mundo quer falar, quer conversar. Então, a galera se sente acolhida na MTB 90 justamente porque o conteúdo tem essa demanda, né? E a gente conseguiu pôr o profissionalismo em pé para fazer, para quem está assistindo a gente, uma coisa prazerosa e legal, cara. A gente está no nosso 11º mês agora do projeto e estamos super satisfeitos. E a gente tem um parceiro, o Michel aqui do canal, que é um figura, Fernando Avalone. Você conhece? Opa, claro que eu conheço. A gente vai chamar o Avalone
direto lá dos Estados Unidos. Que legal. Flórida. Ele que cobriu o Brasil Ride, foi a revelação da prova na cobertura underground que a gente multimídia, fez. O Avalone agora é multimídia. Ele tá pronto para cobrir uma guerra, cara. Na próxima guerra que tiver, o Avalone vai estar lá, ele e o equipamento dele, e a gente vai chamar ele. Atenção, Fernando Avalone. Fala, galera, que legal tá aí. Boa tarde, Bob, boa tarde, família MTB90. Fala, Michel. Ei, cara, tudo jóia? Precisamos nos encontrar um dia com calma para bater papo, cara. Sem dúvida. Eu mandei umas fotos aí pro Bob. Aquele Ram lá eu ainda lembro muito bem dele. Eu sei que você fez vários outros, já deve ter mal lembrado daquele, mas aquele foi muito especial. Legal o negócio que você falou das épocas, né, cara? Que tem sempre gente saudosista e falando, pô, mas será que na nossa época não era melhor? Na real, você só consegue, na época que você está vivendo, você usa o máximo de tecnologia que está disponível para você, né? Então você sempre acha que você está usando o topo do topo. Aí você olha para trás 10 anos hoje em dia, ou até mais, e vê como era rudimentar o que você usava, né, cara? Exato. O que você falou é verdade. Toda época vai ser legal e a gente sempre vai olhar para trás e falar, meu, como é que eu corria com aquilo? Ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro verbo você coloca aí. E a comparação acho que fica muito difícil de fazer, né? Porque, enfim, a gente não consegue, como eu falei, a gente não consegue voltar agora com a tecnologia de hoje e viver aquele momento, porque já passou. E a galera que está hoje também não consegue ter noção do que a gente viveu, porque não tem como voltar o tempo. Então acho que a gente tem que olhar para frente e aprender com o passado. É isso aí. Boa, Michel e o Avalone filosofando aqui enquanto eu encaminhava as fotos, muito bacana as fotos, o Avalone. Você tava nessa, Avalone? Opa. Foi o que eu fui para cobrir e acabei trabalhando. Na real, as fotos estão bem ruins de qualidade, porque você sabe que eu tirei umas fotos de slide na parede quando você estava aqui, mas foi uma edição legal, porque eles aí, os ciclistas e a equipe, a gente perseguiu os caras... Cara, 5 dias e meio achando que quase dava para ganhar, acabamos batendo o recorde, mas fomos terceiro, né, Michel? Acho que tem até uma foto do pódio aí. Tem, eu já passei. Tô curioso para ver. Agora, o interessante, né, o Avalone, falando as coisas da mídia, além de ter mudado muito, hoje a gente consegue, como você acabou de dizer, eu fui na casa do Avalone um dia, e eu enchi a paciência dele para ele pegar a caixa velha de foto dele. E aí a gente começou a ver e eu falei para ele que o que a gente estava vendo ali era a história do mountain bike mundial, no caso que ele viveu, o Avalone viveu isso, ele foi em vários mundiais, ele estava sempre perto do Tomek, de grandes atletas. É surreal pensar a proximidade que o Avalone teve naquela época dos caras. E aí eu comecei, junto com o Avalone, a fazer um pente fino de uma história que o Avalone teve muito importante pro esporte no passado e que hoje a MTB90 consegue colocar ele de volta ali na cara do gol para representar a mídia nacional do mountain bike, no caso, né? Avalone, eu contei pro Michel aqui da sua operação lá na Bahia de guerra na cobertura, ele ficou surpreso, mas como é que tá aí? Já descansou? Já estamos na vida nova, né? Temos Copa Internacional e Copa Sul esse mês, né? Claro, estamos virando, vai recuperando aos poucos, um pouco como atleta, mas bem menor o esforço. Eu sou até contra falar que isso aí foi uma operação de guerra, porque guerra é um negócio bem mais feio, bem mais violento a ser evitado, mas foi uma operação delicada, complexa, mas foi legal, curti pra cacete, assim como foi o RAM, como é esse tipo de coisa, de multidias, nem posso reclamar do sono, dormir bem, às vezes você dorme mal, teve gente com problema de saúde, eu não tive nenhum, então... Estamos com as fotos mas aqui, é sempre Avalone. uma operação, né, cara? Vamos entrar aqui. A gente vai entrar com as fotos do RAM de 1993, é isso, Avalone? 94. 94, tá aí já uma vanzona. Foi o primeiro, não foi? Foi aí. O João Paulo Michel? Estava nessa, Michel? Não, esse ainda não. Essa foi a primeira participação de uma equipe, enfim, de qualquer brasileiro na prova. Olha lá, olha os caras lá, olha você ali, Michel, né? Você tá com um giro Airbrush. Era Tech. Caraca. Que era o top de linha. Tá até invertida a foto. Tá invertida, você tava com a Merlin tradicional, você tem até hoje essa bike, né? Bom. Não, eu me livrei dela faz 2 anos. Mas foi a primeira participação de uma equipe brasileira, a gente foi convidado aí pela família Cid Cardoso, e aí vocês podem ver aí da direita para a esquerda é o Cid Júnior, o Flávio, o José Carlos Seco, o Sequinho e eu, de capacete. E foi uma empreitada, que era para ser... Na verdade, foi uma aventura familiar, com vários membros da família e tal, amigos, namorada e não sei o quê. Acabou se Armado tornando... pelo pai do Cid, do Flávio. Papai Cardoso. Do Cid, isso.
A gente acabou de equipe experimental familiar, vamos dizer assim, a gente acabou entrando na disputa pelo pódio e a gente conseguiu esse honroso terceiro lugar numa prova que, enfim, a gente só tinha visto o vídeo até então. Sei, nossa, deve ter sido um desafio e tanto, né? Não, e Bob, vou comentar um negócio. Você estava falando da minha proximidade com os caras da Grundig na época, que eram esses anos aí, de Tomac, de Frischnecht. Eu lembro que quando eu cheguei para cobrir, aí um cara teve problema de visto, se eu não me engano, não chegou na hora, eles falaram, então entra para trabalhar, dormir pouco e dirigir, guiar. Eu falei, beleza. Mas eu lembro que, estando perto deles, eu já falava, esses caras são uns foguetes aqui, porque eu conheci o Michel, eu sabia do Seco da estrada, o Seco sempre foi um cara recordista de distância, sempre foi um cara muito forte, a gente treinava junto na mesma academia em São Paulo. E o Michel e os dois Cardoso eu sabia que eram fortes de triatlon também, então eu lembro que foi assim, que sorte de estar aqui nesse momento, porque eu tô no meio de uns caras que vão realmente, eu acho que nem eles entendiam como eles iam ser fortes. E cara, a gente quase, hein, Michel, quase era melhor o resultado, hein? Foi uma disputa muito legal. O que eu acho, olhando para trás, depois de tantos anos, eu voltei lá já mais várias vezes, é que a gente, e não tem como mudar o que a gente estava falando agora há pouco, a gente foi com essa cabeça de vamos lá participar, enfim, a gente queria mais experimentar a prova, desbravar, conhecer e se aventurar. Só que como é uma prova longa e tal, no meio da prova a gente foi percebendo que nosso desempenho estava sendo bacana, né, em relação das outras equipes, mas eu acho que se a gente tivesse ido com uma cabeça talvez mais preparada para algum tipo de disputa, a gente poderia ter tido um resultado melhor. Agora, de novo, como o se não existe, então eu acho que a gente teve um resultado muito bom. Eu sou grato até hoje ao CID e a essa prova, porque me abriu aí um caminho e um horizonte muito legal no ultraciclismo. Você seguiu com o João Paulo Diniz na sequência, né? 2 anos depois, não foi? Exato. A gente, na verdade, 94 nós fomos, aí em 95 nós resolvemos voltar. Aí o João Paulo, já chamei o João Paulo na época por conta da nossa amizade, do relacionamento e tal, ele é um cara que se interessou muito por essa prova, e a gente acabou voltando novamente em 97 juntos, depois eu voltei só sempre em 2001. No pódio. Sim, nós tiramos segundo lugar em 95 e terceiro de novo em 97. Caramba, e teve alguma equipe brasileira que maculou esse resultado? Segundo no Race Across America? Não. Acho que não, Não, eu tenho quase certeza que não, acho que não. Essas fotos não são minhas, hein? Dado crédito para quem for, mas estão ótimas. É de outro ano. Não, essa o Michel trouxe já, ele enviou pra gente. Tem mais foto do Michelzão aqui? Vamos ver o que mais tem. Tá aí ele, ó, aí na... Essas fotos... Nossa senhora, esse aí em Santos. Triatlon Meu Deus do céu, acho que eu devia ter 20 anos aí. Faz tempo. Preto e branca a foto, mas já tinha foto colorida, viu, pessoal? É porque aquela foto foi preto e branca mesmo. Cara, engraçado que você é um triatleta que migrou pro mountain, né, Michel? Você virou um mountain biker então, aí, mas muita gente sabe, cara, e não é, enfim, não é segredo, mas provavelmente o pessoal aqui da tua audiência não sabe. Na verdade, eu curto mais o mountain bike do que a bike de estrada. Eu curto mais o mountain bike do que pedalar na estrada. Por quê? Por causa da posição, as marchas? Por causa... Não. É o passaporte suíço. Por causa da diversão mesmo, cara. Eu comecei a pedalar moleque, né, com BMX, dobrável, Tigrão, C3 e tal. E logo quando saiu a primeira Cruiser, eu consegui comprar uma Extra Light, que foi, acho que, a primeira mountain bike no Brasil. E eu fiz muito mountain bike, entre aspas, sem saber o que era mountain bike, porque eu não tinha nem noção. Mas eu desci pro Guarujá de Cruiser. Não, muito antes do Dani. Eu conheci o Dani só quando eu já estava imerso no triatlon. Caramba. Tudo bem que foi em 88, mas de 85 a 88 eu desci várias vezes pro Guarujá de bicicleta, de Cruiser e tal. E era um tipo de mountain bike, embora não era em trilha. E eu não sabia que existia esse esporte. Eu só fui saber desse esporte... talvez quando eu já fazia triatlon. Sim. E provavelmente, não sei, pode ter sido através do Dani.
Sei, e naquela época, lembrando que a cena ainda era pequena da bike no Brasil, né? Muito. Tinha algumas lojas especializadas, o Olipert era um dos pioneiros ali na questão de equipamento, João Lin, né? Isso, Inclusive, mandar um abraço pro João Lin, ele tá no canal agora, ele tem quarta-feira um programa de mecânica aqui. O pessoal tá se tornando multimídia, ele e o Dani, eu tô vendo, não, YouTube, live, que legal, cara. O João Lin, ele vem aqui, ele só dá aula, o chat fica silencioso porque o cara começa a mostrar as partes internas de um cubo ou de um rolamento de cerâmica. Que legal, cara, isso eu não sabia, que bacana, ele fica mostrando cara. aqui, pessoalmente, como é melhor uma peça da outra, uma loucura. Mas legal. Enfim, o João Lin é lenda aí da mecânica e sem dúvida. Da bicicleta em geral no Brasil. Ele foi pioneiro junto com o Dani, né? O Dani chamou ele logo lá e o Mané pra ajudá-los lá na... Não, total. E estamos aqui com mais de 90 pessoas assistindo a gente. Mandar um abraço aí pro Sérgio Botter, o João Lima, o André Luiz Bezejo, o Cláudio Amado, o Nossa Cara Oficial. Esse Cláudio Amado também me segue lá. Tem um pessoal. Ei, Claudião. Aqui, o Gedafo perguntou: já tem data da estreia do Endorfina no YouTube? Então, eu tô conversando aqui com o Bob, pessoal, mas enfim, calma. Quem sabe, hein, Michel? Quem sabe? Não, eu tô com esse plano, vamos lá. Já, Avalone, quem sabe? Sem spoiler, Bob, sem spoiler. Duct tape na boca do Bob, rápido. E são estagiários. Caramba, meu, já vai abrir. Então é isso. E mais pessoas aqui, né? O Vasco Trimalovas aí que recebeu a camisa autografada pelo Fernando Avalone, agradecendo. Valeu, grande Vasco. O Gerson Jesus, o Mailton Gebrim Farias, o Ivanildo Bastante, o M50 Emerson Marinelli, o Ricardo Total Bike, o Fábio Oliveira Santos. A galera acompanha aqui as lives de segunda-feira. E essa coisa do que a gente tava falando aqui, né, Michel? Você falar de bike, você conseguir descobrir um pouco mais da bike através do YouTube é muito legal, cara. É uma coisa que acho que faltava. Infelizmente a TV aberta não entregou pra gente na nossa geração isso. A gente ficou refém de algumas emissoras conseguirem passar um pouquinho do nosso esporte. Mas, cara, a tecnologia chegou pra... Então... Eu vou gravar um episódio daqui a pouco com um triatleta que estava me contando a história dele. Ele ficou conhecendo o triatlon em 1994, que foi esse primeiro ano aí que eu fui com o Avalone para o Race Across America. Ele era garotinho ainda. Ele me disse que ele ficou sabendo que haveria um triatlon através de um panfleto. Então, né, para você ver como... Aí tá na tela aí o Endorfina, que é o site do... É um site, isso não? Tem um site, é uma plataforma que tem um site, né, uma página no Facebook, o Endorfina BR no Instagram, mas é um podcast, basicamente um programa como o de vocês aqui, mas eu não tenho vídeo. Sei, não, bacana. E o meu é de entrevistas apenas, né, eu não faço cobertura de eventos. Continua com a história que você estava falando, cara. Então, e aí ele tava me contando que ele ficou sabendo do triatlon através de um panfleto, cara. Tava na academia dele, um panfleto em cima da mesa lá, tipo uma mala direta, e ele soube que a partir daí que haveria um triatlon. E ele não tinha nem noção do que era. Então, para vocês terem uma ideia, né, esse era o mundo que a gente vivia até, sei lá, 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Não tinha outra maneira de você saber das provas a não ser pela Bici Sport, pelas revistas ou por mala direta. E hoje o YouTube e toda essa mídia via Facebook, Instagram e tal é o que manda, e graças a Deus para todo mundo, porque é a maneira que a gente tem de fazer a informação chegar da maneira mais rápida a todos. Até dando uma animada aqui no chat, o Harley Lemos falou: quantos anos tem esse cara de óculos aí? Pô, cara, 49 anos, meu, sou de 69. E você começou no triatlon ali, quando você bombou no triatlon, você tinha quanto? Eu comecei no triatlon com 18, né, eu joguei polo aquático por 5 anos, no Clube Pinheiros, aí a hora que eu já estava me desiludindo, enfim, estava cansado do polo aquático, eu vi um pôster de um triatlon dentro do clube, triatlon em Santos, e aí eu estava treinando para o triatlon, caí de BMX, torci o pé, não consegui participar desse triatlon, mas foi bom porque aí eu consegui uma Caloi 10 emprestada e comecei a treinar uma vez por semana 30 quilômetros e fui para Angra dos Reis, sozinho, competi com uma barra de chocolate dentro da minha sapatilha para eu comer na área de transição. Caramba, e em março de 1988 eu participei do meu primeiro triatlon. Sei, foi engraçado, né? Porque você era da geração ali do Alexandre Manzan, do Leandro Macedo, Marcos Ornelas, o Barcelos, a Keller. O Barcelos, a Keller, o Ornelas começaram alguns anos antes de mim, Mas Leandro... o Macedo era o grande nome, né? Isso, o Macedo. Aliás, até hoje, né? Assim... Legal, mas infelizmente porque a gente era legal ter mais nomes, né? Mais referências, igual a gente vê com a Vancini hoje. É legal se a gente tivesse
vendo mais gente como o Avancini no futuro e tivesse visto pessoas como o Avancini no passado, o triatlon sofre e padece desse mal também. Surge um talento que é um super talento, ou 2 ou 3, como o caso de Leandro Macedo e o próprio Manzan, e depois a gente fica um grande espaço de tempo sem ninguém, vamos torcendo aí para aparecer o próximo ídolo nacional do triatlon. Não, ô Michel, eu vou até além, não sei se você concorda com esse raciocínio ou não, mas o mountain bike, ele meio que começou mais tímido, mais devagar, as bicicletas eram caras na época, e o triatlon começou muito forte, né? Tinha revistas, tinha o Peter Wade da Trek despejando recurso no esporte, os triatletas... Que foi um grande incentivador, né? Um ídolo para muitos empreendedores no Brasil. E também a galera do triatlon, querendo ou não, tinha um poder aquisitivo maior para viajar para as provas de fora, ter as bikes de titânio, etc, né? As lojas e tal. Então você vê que, talvez rentavelmente, o triatlon no começo dos anos 90 foi mais forte. Mas o mountain bike, com o tempo, acho que ultrapassou o triatlon. Então, né? eu digo comercialmente, em números, né? Num chute estimado, conversando com alguns organizadores de prova, eu arrisco dizer que a gente tenha hoje no Brasil algo entre 7 e 10 mil triatletas participando de pelo menos uma prova no ano, né? Porque se o cara só treina e não compete... O que é um bom mas número. Mais ou menos 10 mil pessoas. É o nicho do nicho do nicho. Eu não tenho ideia do número de mountain bikers que participa de pelo menos uma competição. O Avalone, a gente fez uma conta, não fez? Qual que era uma conta que a gente achou que tinha mais ou menos umas 300 mil bicicletas de um valor assim... Mas era uma conta diferente, né? Eu acho que essa conta de quantos participam em uma prova é muito interessante, mas para nós no mountain bike é complicado calcular isso, né? Porque os organizadores não vão liberar muito isso e não sei o quanto de controle tem, quer dizer, tem que olhar. Mas você acha que tem só isso, Michel? Eu achei que tinha mais triatleta, cara. Assim, conversando com os principais organizadores, a gente estima algo nesse número, entre 7 e 10 mil, e pode ser que eu esteja falando aqui uma completa besteira, porque, de novo, não é nada que foi calculado, foi com base no número de inscritos nas provas desses organizadores e fazendo uma projeção para outras provas, mas o mercado de triatlon talvez ele seja um pouco mais enxuto, ou muito mais enxuto do que o mountain bike, porque organizar uma prova de triatlon é muito mais complexo do que organizar uma prova de mountain bike. E custoso, né? E muito mais custoso. E treinar também mais custoso, claro. Mas eu acho um número muito pequeno, eu acho que ele até já pode ter sido maior. A gente tinha categorias no triatlon, categoria exército, categoria militar, enfim, que é uma coisa que hoje em dia quase não se tem, e por conta disso eu acho que a gente também perdeu, e a gente tem, e aí eu que estou revivendo um pouco da história do triatlon no Brasil através dos meus convidados, a gente tem provas de antigamente que tinham mais inscritos do que tem hoje. Então, assim, o que a gente vê hoje e o que talvez o público que esteja nos vendo aqui hoje no canal de vocês enxergue mais, o Ironman. O Ironman, de fato, cresceu um absurdo no Brasil, né? Através, aí, principalmente, do trabalho do Carlinhos Galvão. Mas o Ironman é 1, 2, são agora 3, 4 provas, e eles atraem as pessoas que também já fizeram outras provas, ou eventualmente só quem participa dessas provas, o que de novo acaba gerando polêmica, porque são pessoas que consomem a marca, consomem o produto Ironman, a franquia Ironman, e elas não querem saber das outras provas, que são as provas que teriam que dar sustento pro Ironman em termos de participantes. Você acha que é desbalanceado essa... a estratégia do triatlon num todo? Na verdade, é porque, enfim, não houve uma estratégia elaborada, acho que não houve um trabalho que poderia ter sido feito, embora também complexo de se imaginar esse trabalho, entre confederação, federação e organizadores. E eu já recebi o Galvão no Endorfina, e a gente conversou bastante sobre isso também, e eu concordo plenamente com ele. Ele está fazendo o papel dele, representando uma marca forte no Brasil, e isso não é um problema nenhum, enfim, não é desmérito de ninguém. E ele faz um trabalho bem feito que acaba atraindo as pessoas para a prova dele. Agora, essas pessoas muitas vezes não estão indo para outras provas, ou participam uma vez na outra prova e já quer participar só das provas do Ironman ou 70.3, por N razões, inclusive a organização que o Galvão faz das provas, que é sensacional, e, claro, a marca, a franquia, a história do desejo do cara ser um Ironman. Isso é muito legal e a marca conseguiu construir. Mas está faltando investimento de todos os lados no triatlon mais curto que a base. A gente não vai ter uma nova Fernanda Keller se a gente não tiver uma menininha começando na prova lá de super sprint, que vai durar meia hora,
e fazendo muitas dessas provas, né, comendo muito arroz e feijão, fazendo Sim. provas curtas, para um dia se tornar uma nova Fernanda Keller da vida. Infelizmente, a gente não tem esse trabalho. Surgem pessoas boas, por exemplo, a Pamela Oliveira agora foi 4ª colocada no Mundial de 70,3, mas é um talento esporádico e que veio da natação, o que não é desmérito nenhum. E a CBTRI tá com quem hoje? Não tinha uma campanha do Juraci Moreira? Sim, a CBTRI teve eleição faz 2 anos. Quem ganhou? Quem ganhou foi o Marco Laporta, e que esse ano saiu para assumir a Confederação Brasileira o Comitê Olímpico, desculpa. Ele é uma função dentro do Comitê Olímpico, perdão, agora eu não vou me recordar. Então a gente está com o vice-presidente no lugar da presidência, tem uma equipe boa lá, inclusive com o Armando Barcelos como vice-presidente, o próprio Virgílio de Castilho, que foi um atleta olímpico nosso, ele está como CEO, mas assim, eles ainda estão num processo de juntar, reagrupar para ver o que vão fazer, e claro, como o bonde não para, eles estão trabalhando para arrumar o que foi feito, ou consertar, ou saldar as dívidas do que ficou da administração passada, para sim poder se organizar e projetar o futuro. Eu faço parte do Conselho Independente, né, são 3 membros que foram eleitos, eu fui eleito esse ano com muita honra para participar desse conselho, então a gente está trabalhando nisso, mas é um processo super altruísta, porque é um processo de longo prazo, é um processo que a gente almeja ver frutos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, então assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, bacana. Não, mas Michel, parabéns, desculpa te interromper aí, Bob, mas parabéns, eu não sabia que estava tão bem equipada a Federação de Triatlon, que bom, cara, saber que esses caras estão lá. Eu sei que, se eu não me engano, o Leandro já estava num conselho do Ministério do Esporte que julgava os projetos de lei de incentivo ao esporte. Eu acho que ele já estava como um dos membros ali, analisando projetos de esporte. Então, que bom que... Isso aí é ótimo, cara. É isso aí, galera. Esse foi mais um anúncio da Sense. Vou mandar um abraço aí pro Henrique Ribeiro, o Marley, o Nildo, a galera toda da Sense que apoia o canal. E você vê, Michel, a gente começou humildemente aqui, já estamos com o apoio de uma marca como a Sense, a Specialized, a Soul. Muito bacana, legal ver o retorno, né, do mercado. Então, eu acho que esse é o benefício enorme que traz as redes sociais, esse avanço da tecnologia que vocês estão conseguindo captar aí na essência, é levar conteúdo para a galera, e claro que as marcas estão antenadas. A marca que não tiver antenada para esse tipo de mídia hoje em dia vai ficar para trás. Enfim, eu não estou contando nenhuma novidade aqui, né? Parabéns para vocês. Não, obrigado, é um esforço múltiplo aqui de várias pessoas, de muita paixão pelo mountain bike. E pela bike, no caso, né? A gente tá sempre aí acompanhando as novidades. O Daniel Perti mandou um abraço pra você aqui no chat. Ah, legal. Outro multimídia, o cara que se tornou multimídia, né? Ai, Dani. Foi meio Xavi Allen, meio Costeleta. Dani Perti, do Bike Infinity. Ele faz o Bike Infinity e... Eu tô brincando, hein, Dani? É Bike Fit. E, cara, agora a gente vai passar as fotos do Bro. Vamos lá, desafio do Bro. Olha isso, Michel. Olha o cara. Vamos lá. Que legal, meu. O cara, toda vez que faz um evento, bomba com a participação. Tá aí ele, a filha dele, filhinha dele. Vamos passando, olha isso, meu. Antes da largada, ele sobe no pórtico, Michel. Começa ele faz uma live. Eu quero receber esse cara aí no Endorfina pra ele contar a história dele. Porque ele faz uma live ao vivo, sendo surreal. Muita gente já me falou dele, eu tô acompanhando ele. O cara é figura, olha lá. Isso, cara. Olha esse Bro. Quem não quer participar numa prova com um astral desse, meu? Pelo amor de Deus. Thiago Dreu Bros, vamos voltar aqui pra MTB 90. Vi lá seu comentário. Quem sabe um dia a gente não tá transmitindo a sua prova, Bro? O sonho nunca acaba, Bro. Tá aí ele com mais participantes. E você vê, Ava, olha a diferença da vibe do organizador de uma prova para outra, né? O cara feliz, com um monte de gente querendo abraçar ele. Ele tem uma legião de fãs, né, Avalone? Você não tá entendendo as fotos que a gente tá passando aqui. Se você estiver conseguindo ver no retorno aí, olha a diferença do astral do organizador da prova. Eu acho que vai ter um... Vai lá, Avalone. Não, eu tava pensando isso aqui antes de você falar, não me coloca nessa posição. É óbvio que tem uma diferença de tudo, de tamanho, mas de astral certamente, né, cara? Olha que prova legal. Por que a gente não foi lá, Bob? Estamos trabalhando, logo mais a gente consegue aí emplacar a transmissão do Bro. Estamos abertos para conversar. E eu sempre achei ele um cara assim 10, velho, pela umidade dele, pelo jeito. Ele teve aquela época lá sem fingimento, que ficou um pouco assim
pô, tudo tem fingimento. Não, aí eu acho que o Broly se acertou, ele virou o cara motivacional que agrega ao segmento, né? Ele não exclui, né, a Valônia. Dificilmente ele proibiu uma equipe de filmagem lá na prova dele. Não, diferente, é um cara inclusivo. É muito legal, foi legal conhecer ele um pouquinho mais lá no Brasil Ride, ele e a Aline, e ver que, ele não tem fingimento, ele pedala mesmo também. Esses youtubers aí, Bob, a gente precisa estar treinado, viu, cara? Eita, Fernanda Valone, a gente vai agora voltar aqui pro Michelzão. Tem mais foto do Michel? Vamos pôr ele de mountain lá, porque eu queria conversar com você de mountain bike. Pode falar, mas deixa Michel. eu só falar rapidinho. Eu tô achando que eu tô enxergando um movimento de provas no triatlon também, de provas que o pessoal tá chamando de raiz, né, por conta dessa história de raiz de Nutella, mas eu tô enxergando também uma volta aí de organizadores organizando provas super legais, mas com um espírito mais caseiro, não no sentido de não profissional, mas no sentido mesmo de dar mais emoção, uma personalidade para a prova, e que tem atraído muita gente, né? Já eu também vou estar recebendo no Endorfina Podcast o pessoal do Capixaba de Ferro, que são 2 atletas aí que resolveram organizar uma prova nas distâncias do Ironman, mas é uma prova que volta, né, num conceito, entre aspas, raiz, dando mais característica, mais peso para a prova do ponto de vista humano e não tanto enfim, de franquia, uma coisa que vem de fora. Então, uma prova como essa do Bro aí, que vocês passaram as fotos, eu acho que resume bem isso e talvez seja uma tendência, um regresso ao que o esporte já foi uma vez e que talvez tenha perdido aí com esse profissionalismo exagerado aí dos organizadores. Ou ambição, né? Não sei se é profissionalismo exagerado, não. É ambição, né, Avalone? Não sei se é ambição, não vou comentar, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas legal você levantar isso também, Michel. Eu corri, sempre gostei de mountain, então sempre acabei correndo mesmo a pé, corrida rústica, triatlon rústico, sempre curti isso, fiz vários. Eu fiz um alguns anos atrás, eu ia falar que você pode ter os dois, você pode ter o lado mais corporativo e pode ser raiz. Eu corri uma meia maratona lá perto de São Francisco, nas montanhas, inteira em terra, inteira em trilha, da North Face, a coisa de 2 anos atrás, e ela tem um calendário de provas nos Estados Unidos inteiro disso. Hoje em dia, nem copo de plástico eles usam, eles te dão um copinho reciclável muito legal que você amassa assim, você leva com você a prova inteira, passa lá, toma água, guarda no bolso, continua correndo, e quer dizer, não cria nem isso. E tudo num parque maravilhoso, com um astral muito bom e tudo reciclável, orgânico e pensado, dimensionado para não ser um negócio que explode de público. Tem um número certo, eles estão dentro de uma área controlada, que é uma área de proteção. Então, eu acho que pode ter os dois lados. Eu gosto muito desse outro lado. Eu acho que leva um pouquinho da vibe do mountain para essas outras provas, né, cara? Então, eu acho que a gente vai viver uma nova onda aí dessas provas revival, vamos dizer assim, que são boas, bem organizadas, mas elas pecam mais por esses caprichos, esses detalhes, que é como as provas eram feitas antigamente, né? O próprio dono da prova correndo, organizando, o cara, né, fazia tudo. Então eu tenho percebido no triatlon isso e eu acho que talvez seja uma tendência aí. E eu sei que nos Estados Unidos acontece bastante assim, e um dos motivos, né, só para a gente não se estender muito aqui, eu acho que a gente tem um problema grande aqui no nosso Brasil, que é o tal do custo para você organizar uma prova. Né? É tudo tão caro, tudo tão custoso, que às vezes o organizador ele tem mesmo que se profissionalizar num nível que ele deixa algumas coisas de fora, ou ele perde alguma coisa da prova. O romantismo ele perde. Perde o romantismo, exatamente, Bob, porque o cara tem que focar no lucro, e aí a gente não precisa realmente chamar de ganância ou de tal, mas o cara tem que focar no lucro, porque senão o cara não paga a prova no final do dia. Então, eu acho que arrumar um meio termo, né, chegar num nível aí de meio termo entre uma prova bacana, legal, organizada por pessoas que curtem o negócio e você também ser profissional ao mesmo tempo, acho que aí está onde as pessoas vão acertar e se perpetuar nos seus eventos. Não, bacana. E também lendo os comentários aqui do Diego Negreiros, pedindo para mandar um abraço pro pessoal de Itajaí. Se prepare, Itajaí. Dia 1º e 2º de dezembro estamos aí na fábrica da Soul, transmitindo ao vivo a Copa Soul. Grande Murilo Fischer, um abraço a você e a todo mundo da Soul. Vai ser demais. Estamos já preparando uma programação bacana. A gente vai mostrar até a cabine de pintura da Soul lá, um negócio surreal que o Murilo Fischer tá trabalhando, ele e a equipe técnica da Soul.
E também lendo aqui o Joaquim Neto falando que o ciclismo é feito por amadores. No final, somos nós que pagamos a conta. Então, focar nesse público é muito benefício, um benefício ótimo, né? Inteligentíssimo, é isso aí. Aqui, ó, Miller Felício pergunta pro Galindes como foi vencer a prova de Porto Seguro. Não, pergunta pro... Ó lá, já... Pro Michel. Pergunta pro Michel como foi vencer a prova de Porto Seguro, onde o Galindes ganhava tudo. Era o Ironman, né? Era um meio Ironman, a gente chamava naquela época de meio Ironman de meio Ironman internacional de Porto Seguro. Nessa época não existia esse conceito de 70.3 e era do Madruga ainda, não? Era do Madruga, era do Dja Madruga. Acho que foi a penúltima prova que aconteceu em Porto Seguro. Em 96 eu tive a felicidade de ganhar esse meio Ironman e consegui desbancar o Galindes. Até então fui o primeiro brasileiro a vencer ele em solo nacional aqui, né? Ele só ganhava. Cara, foi super legal, assim, claro que na hora você curte demais e tal, pra mim só caiu a ficha a hora que eu cruzei ali de chegada, porque o Galindes era de fato um corredor muito melhor do que eu, mas a vantagem que eu abri dele no ciclismo foi o suficiente para eu conseguir ganhar na corrida. Mas, cara, assim, eu fui o melhor naquele dia, né? Tanto é que eu nunca mais ganhei dele e, na verdade, um ano depois eu acabei largando o triatlon para me enveredar para as provas de aventura, as corridas de aventura que estavam começando no Brasil. Então eu também não... Eu tive a oportunidade de tentar defender o meu título, mas eu estava quebrado por conta do Race Across America e acabei abandonando a prova em 97, mesma prova em Porto Seguro. E depois, em 97, eu terminei minha carreira no triatlon e acabei migrando para as provas de aventura. Mas foi muito legal, cara, assim, não pelo fato de eu ter vencido dele, mas foi muito legal ter ganhado uma prova que era a prova mais importante do calendário nacional naquela época. Em cima de um ícone que era o Galindes, né? Exato. E já Lisão Almeida, nós vamos estar sim em Itajaí, cara. Copa Soul, confirmada, MTB90 ao vivo, fazendo para vocês aí uma transmissão bacana, com uma organização sensacional da Soul apoiando o canal. Inclusive também na Copa Internacional estamos aí filmando o Eliminator e a Maratona, galera, ao vivo no MTB90, vocês vão poder acompanhar. Pipo Campaiola e equipe já está a postos para a cobertura da Copa Internacional em Congonhas, e eu e também a minha equipe prontos para Itajaí. A gente vai fechando o ano. Michel, a gente cobriu muitas provas esse ano, né? A gente fez 3 Copas Internacionais ao vivo, como legal, transmissor do evento. A última Avalone veio para participar. O Campeonato Brasileiro também, uma audiência pesada lá em Parelheiros. Não tinha internet, a gente com caminhão de satélite conseguiu fazer a internet acontecer para a transmissão. Essa é lá perto do Cocuzzi? Na casa do Cocuzzi. Eu conhecia a pista lá. Eu fui lá no lar. Eu fui doar umas bikes lá pro pai dele. Porra, legal, bacana. Cara, aquela pista lá é invocada, hein? Porra, invocada pra caramba. O cara fez um rock garden lá, caiu um monte de gente. Imagino que lá não tem internet, né? Não tem. Lá não tem internet, mas a gente levou a internet, galera. E aqui o Fernando Assunção, o melhor conteúdo do YouTube, Mountain Bike 90. Isso aí. 6 horas de São José dos Campos, ainda não vamos cobrir não, Cláudio Amado. Se os organizadores nos procurar, podemos estudar aí qual que é o caminho pra gente ir para São José. Se eu não me engano, é o pessoal da Gamaia que organiza, o Anderson. Estamos abertos a contatos aqui. Seguindo a live mais com o Michel. Michel, o pessoal aqui tá falando dos números, cara. A galera tá falando aqui, ó, Fernando Freitas, a CBTRI fala em 40 mil praticantes de triatlon. Precisa ver como é que se conta isso, né? Enfim, eu não sei como é que a CBTRI computa isso, se ela... Enfim, eu não sei. Eu tô lá como um conselheiro independente e tal, eu não sou um funcionário nem colaborador, nem tenho nenhum envolvimento político na CBTRI. Mas, como eu disse, pode ser que eu esteja falando uma besteira. Eu acho um número muito alto. Pelo número de participantes em provas, eu acho um número muito alto. Sei, bacana. E a gente tem mais fotos do Michel. Vamos ver o que a gente tem aqui do Michel. Tá lá, fala um pouco de mountain, Michel. Então, cara, só você pedalou pra caramba de mountain bike já, hein, meu? Assim, não, na verdade eu não pedalei tanto. Eu adoro mountain bike, como eu tava contando lá no comecinho, e eu participei de umas 2 provas de mountain bike, ainda na época que a Pedal Power tinha aquele carrinho que era um
carrinho de vender Towner. cachorro quente, Towner, que tinha uma corrente passando no meio. Eu fui com eles. Eu sempre tive uma mountain bike, enfim, comprei uma mountain bike Specialized logo no comecinho do Fernando Louro, o grande Fernando Louro, que trabalhava na época na Caloi, que era importadora da Specialized. Tive uma Marin, depois eu tive uma Rocky Mountain, mas eu comecei a competir, a levar mais a sério, se é que eu posso dizer mais a sério, depois que eu soube da Cape Epic, e aí foi paixão à primeira vista. Eu fui 4 anos seguidos, 4 vezes seguidas. Com o Dani todas? Não, eu fui com 4 parceiros diferentes. Eu fui com o Dani na penúltima vez, depois fui com o Dudu na última vez. Você fez um pódio, não? Não. Não. Foi o Dani e o Dudu. Foi o Dani e o Dudu, que foram até hoje os únicos terceiros colocados ou quinto colocados na Master, que até hoje ninguém fez isso. Brasileiro, porque o Abraão fez com o Bart. Mas... sem dúvida, claro, É uma dupla 100% brasileira. E, cara, pra mim, como eu tava falando, mountain bike é muito mais divertido por conta de você estar pedalando longe dos carros, sem esse perigo eminente de você estar confrontando os paranoia, carros. Paranoia. E o mountain bike tem os seus perigos, enfim, mas você, quem vai cair, vai ser um obstáculo natural. E a Cape Epic é uma prova que eu digo pra todo mundo que eu tenho contato e digo aqui agora pra vocês. Terminou 4 vezes? Fiz 4 vezes, terminei. Foi finisher? Sim, claro. Não teve nenhum problema? O que você encontrou de dificuldade, Michel? Não, assim, o que eu curti é a mesma coisa que eu curtia no Race Across America ou numa escala menor, num Ironman. É uma prova que dá tempo de você se recuperar, dá tempo de você curtir, dá tempo de você passar mal e voltar. E em provas de muitos dias, isso é muito legal. E a Cape Epic tem um astral muito bacana. A África do Sul é um país magnífico, enfim. Eu fiquei maravilhado com a África do Sul. É um país que tem uma vibe muito parecida com a nossa aqui do Brasil. E organização impecável, e pelo menos na época, a última vez que eu participei foi 2010, se eu não me engano, ou 2011, naquela época a prova ainda era numa dimensão grande, mas não gigante. Parece que hoje ela está gigante, eu não sei se ela mudou, agora ela foi comprada pelos chineses, então eu também não sei o que mudou na vibe da prova, mas a prova era muito legal, e eu sempre curti ficar no acampamento, nas tendas, porque eu acho que aí você vive o verdadeiro espírito do mountain bike com a galera, a pessoa se ajuda para arrumar uma bicicleta ou para arrumar uma peça, ou enfim, você fica confraternizando na beira da barraca a tarde inteira antes de você se descansar para ir para a próxima etapa. E tá aí na tela o Endorfina do Michel Bogli, grande Michelzão. Cara, eu já ouvi uns podcasts seus, teve bastante pessoa que perguntou aqui quando que você vai fazer o seu canal do YouTube, Michel, precisamos conversar, hein? Então, vamos lá, vamos conversar. A hora que a gente desligar aqui, antes de eu ir embora, a gente conversa. Vamos conversar, porque assim, no fundo, todo o equipamento da MTB90, toda a tecnologia que a gente adquiriu esse ano, ela é um projeto entrega ao mountain bike. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem horários na agenda, a gente tem sido consultado por pessoas, por exemplo, eu não vou revelar quem é, mas tem atletas da categoria Elite, até da Master, que me pergunta como faz para ter um programa dentro da MTB90. Para que o cara possa usar um pouco do nosso equipamento, do nosso know-how. A gente faz um acordo comercial com a pessoa, para você entender o que ela quer. Mas, de fato, realmente eu vejo o canal crescendo. Eu vou falar ainda mais. Vamos pro triatlon. Porque a estrutura tá montada, cara. Tá mesmo, o Avalone. O Ironman teve a cobertura, acho que, sei lá, que ano, que é terceiro, quarto, quinto ano pelo Facebook ao vivo. Sim. Cara, dá uma audiência mirabolante e, cara, as provas no Brasil não tem isso. Por que não ter a transmissão, as provas que acontecem no Brasil? Então, eu acho que o triatlon precisa de iniciativas... Precisaria de uma MTB90, né? Precisa de iniciativas Avalone, assim, qual que era o Avalone sugeriu um nome. Qual que era o nome, Avalone, que você sugeriu? Eu acho que a gente não tem que falar mais nada. Sai da sala. Você tá louco, cara? Bom, enfim, é um nome... Michel me liga quando acabar aí. Para tudo. Não, vai chamar M3B90, inventa um nome qualquer. Não importa o nome, o que importa é cobrir. O que importa é cobrir. Que o Avalone pegou não, cara, o triatlon precisa de iniciativas assim. Quer dizer, qualquer esporte que seja um esporte de nicho, um esporte pequeno, acho que precisa de iniciativas assim. A gente pode ver o surf, que não é um esporte pequeno, mas é um esporte que não está nas televisões abertas, enfim, a não ser quando o Medina é campeão lá e o Mineirinho. Mas, cara, eles fazem transmissões pelo Facebook, transmissões no YouTube ao vivo através do canal deles. Acho que, cara, esse é o futuro da TV. É o futuro da TV. E Michel, nós temos conversas no sentido, já eu e o Bob aí há muitos meses, vamos dizer assim, a gente tem conversa no sentido de ser realmente a confluência
dessas todas as tribos, mesmo os triatletas, o pessoal de estrada, porque todo mundo gosta da bike. Mesmo que não tenha tentado um mountain bike, mas ele curte sair num pedal. Eu pedalo de estrada, o Bob de vez em quando também, todo mundo sabe, você precisa treinar nos dois. Então, tem um cruzamento de todas essas tribos que a gente, uma hora, vai olhar com mais carinho para isso. Seria a muito bicicleta, óbvio, no fim, né? Exatamente. Eu acho que a bicicleta é que tem que unir o trabalho de vocês. E o fato do canal chamar MTB90, que algumas pessoas até no começo falaram, poxa, mas você vai precisar falar de estrada e tal. Assim, Michel, o nosso DNA é MTB, velho. Então, assim, se a gente não apostasse no mountain bike do jeito que a gente acredita que ele tem que ser divulgado, que ele tem que ter o conteúdo, o Avancini direto comigo no telefone, cada vez mais alimentando a ideia do canal, nasceu para o mountain bike. Acho que migrar para outro esporte é uma tendência natural de um portfóliio. Exato. Foi uma evolução. Uma plataforma que a gente criou. E não é nem migrar, é incluir os outros, né? É abraçar. É incluir. E é engraçado como remete a isso, né? O Michel, para mim, na minha cabeça, vai sempre ser um triatleta. Eu conheci ele como um triatleta que andava muito e andava na estrada e aparecia no mountain muito mais depois, mas sempre vai ser isso. Eu tenho certeza que para ele, acho que eu e o Bob vamos ser sempre o meio mountain bikers. Por mais que eu seja agora, ou na época, jornalista, mas você conhece o cara, se você é um ciclista, você olha para outro ciclista e fala, ele anda de mountain, mas ele é um de estrada. O pior do Michel é que você olha pro cara e você fala, meu cara acelera demais. Bons tempos, cara. Michel, tem uma vez que eu fui treinar com você, olha essa, Valone, eu fui treinar com o Michel nos anos 90, a gente saía ali da cidade de Jardim, lembra, com o Dani ali perto de madrugada? Lembro. Aí eu fui uma vez que o João Paulo não foi, o Dani não foi, fui eu e você. E aí eu era júnior, teimoso, cara, eu falei, eu não vou pegar o vácuo desse cara, em nenhum momento. Eu fui do seu lado, quase morrendo o treino inteiro. Não sei se você lembra disso, cara. Lembro. Você ainda reclamou, porra, meu, esse jeito de treinar, ficar competindo no treino. Eu lembro. Não, bons tempos, cara, bons tempos. Mas eu acho que eu também comecei com o meu projeto que é o Endorfina, né, o podcast. Comecei focado no triatlon, mas a hora que eu atingi um certo patamar que na minha cabeça estava ok para o triatlon, eu já comecei a expandir para o mountain bike, para corrida, para o Dani, né? Eu já tive com a Raíza Golão. Eu tô marcado com o Avancini, mas o Avancini tá difícil, porque a agenda dele é concorrida agora, que ele é campeão mundial, então lascou. Mas eu tô ainda na esperança, e eu vou gravar agora com, enfim, não vou ficar revelando aqui o nome de todo mundo, mas eu tô gravando também com novas pessoas aí do mountain bike, da natação, Poliano Kimoto, enfim. Então, eu acho que é legal a gente poder dar esse espaço, não importa a modalidade, mas a gente poder dar esse espaço para os esportes que não tem tanta voz nas mídias tradicionais. E a gente ainda vai dominar o mundo com podcast, com YouTube, com Facebook Live, a gente ainda vai dominar a Rede Globo, que se cuide. E o Jorge Volpão falando, seria sensacional a parceria com o Michel, juntos somos mais fortes, ó. Olha lá, não, é isso aí, não, e a gente já tá parceiro aqui, eu e o Bob, pode deixar, quem sabe a gente faz alguma coisa realmente mais acertada, mas é isso aí, cara, nós somos pequenos, né, em termos de esporte, então assim, eu acho que quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente colaborar, eu acho que é mais legal para todo mundo. Gustavo Nakoneskai. 2 mídias sensacionais, parabéns pela live de hoje, acompanho os dois. Olá, galera. Que legal, cara, obrigado. Viu, Michel? Legal. E você apareceu no canal aqui no evento da Soul, lá na... Sim, no lançamento das bikes. Naquela live a galera já falou de você, lembra? Lembro. Só assista eu tenho um públicozinho aí que tá cativo, graças a Deus, estou 1 ano e meio. Já gravado? 50 e... acho que já foram ao ar 56, por aí. Que eu tive uns especiais, né? Eu fiz um especial com os brasileiros que participaram no Tour de France, que foram 4 até hoje. Esses eu não numerei, eu fiz 2... quem que você fez isso? Fiz com o Renan Ferraro, né? Que foi o primeiro brasileiro a correr o Tour de France. Depois eu fiz com o Mauro, que foi o único que ganhou uma etapa. Depois eu fiz com Palha, Grande Palha, amigão meu, e fiz com o Murilo para encerrar, aliás, uma pessoa fabulosa. Ele chegou para mim, uma história curiosa aqui de bastidores, né, já que vocês vão estar lá na Copa Soul e tal, ele chegou para mim e falou, primeiro que foi difícil essa comunicação com ele, porque ele é um cara quieto, né, aí eu fiz a ponte através do João e tal, do André da Soul, aí beleza, vamos gravar, vamos. Aí ele me passou todo o material dele. Aí eu falei, cara, a gente conversa aí pelo menos por 1 hora, mas tem episódios que duram até 3 horas, né? Com o Renan Ferraro foram 3 horas de conversa muito legal, o cara contando a história dele. E essa é a vantagem do podcast, porque você pode pausar, ouvir no dia seguinte, ouvir no carro e tal. E aí ele falou, cara, eu só não sei se eu vou conseguir falar muito. Eu falei, ó, fica tranquilo,
né? Você vai falar o quanto você quiser. No final das contas foram acho que 2h40 ou 2h20. Nem ele acreditou que ele teria conseguido falar tanto. E foi um episódio muito legal, foi um dos episódios que eu tive maior número de audiência, porque o cara contou uma história... Quer dizer, quase todo mundo que participou lá do Endorfina, assim, são histórias muito bacanas e inspiradoras, e o Murilo não poderia ser diferente. Agora, Michel, é difícil falar quem foi o melhor ou o maior, mas o Murilo, ele tá na lista ali, tá numa lista... Não, é um cara gente boa, cara, assim, esse é um cara que mereceu todo o sucesso que ele teve e merece ter sucesso agora aí atrás da cara, Soul. ele contou que na última estágio dele que ele fez pela François Dujean lá, ele era um técnico de estratégia dentro do pelotão atuando para a equipe. Olha a visão do cara, olha a visão da carreira dele. As pessoas contratam o Murilo para ele estar dentro da corrida ajudando a equipe. E ele tinha esse prestígio, ele também adquiriu isso. Uma coisa que eu percebi dos 4 brasileiros que eu conversei, que passaram pelo Tour, participaram pelo Tour, é assim, eles tiveram... a muita custa, né, muito esforço, eles conseguiram conquistar respeito e admiração como profissionais dentro do pelotão, cada um à sua época, e foram pessoas marcantes e influentes dentro das suas equipes e do pelotão em geral, que é uma coisa que não é qualquer um que consegue, né? E os brasileiros conseguiram as duras penas, mas conseguiram conquistar isso, e os 4 brasileiros, cada um à sua época, como eu falei, conseguiram isso. Acho que é um mérito bacana e um exemplo para os nossos próximos ciclistas. Agora, o Mauro Ribeiro uma vez comentou comigo, olha isso, Avalone, ele falou assim, cara, eu ganhei a etapa do Tour na queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 91, Ayrton Senna, amigo do Mauro Ribeiro, porque o cara tava no auge na Europa, né, seria o que o Avancini é hoje, então assim, Exato, o cara tava num momento incrível, ele falou que chegou no Brasil, assim, poucas pessoas sabiam que ele... Então, assim, cara, infelizmente... Se fosse hoje, o que aconteceria se o Mauro ganhasse hoje, cruzasse lá na queda da Bastilha? Com a internet hoje ia ser um negócio... Eles tiveram esse privilégio de participar de uma época que é considerada até hoje ainda uma das épocas de ouro do ciclismo mundial, mas infelizmente numa época em que a divulgação e os meios de comunicação eram muito mais restritos, então eles não puderam usufruir disso tudo, né? O Murilo um pouquinho mais, né? Porque já estava mais nesse finalzinho agora, no comecinho desse avanço tecnológico, mas mesmo assim, se fosse hoje como o próprio Avancini está vivendo, ia ser outra dimensão para eles, né? Avalone, ainda bem que a gente tem um Avancini hoje em dia. Aproveita e pergunta pro Michel, faça uma pergunta para ele. Não vou fazer uma pergunta, eu vou contar um caso. Ele, obviamente, é o cara, eu já contei para ele por alto, mas é sério isso. De todas as memórias que eu tenho de mountain bike, cara, ou até de esporte profissional, eu tenho várias assim guardadas de filminho na cabeça que não vai apagar. Uma delas foi no Ram com ele. A gente estava perseguindo, se eu não me engano, os primeiros colocados. A gente estava sempre brigando entre segundo e terceiro, indo atrás dos alemães lá que estavam liderando. E teve uma chegada no Wolf Pass, que é um passe de montanha, uma subida mega de montanha com uma descida do outro lado, óbvio, chegando no Colorado. E a gente resolveu, algumas horas antes de chegar no Wolf Pass, começar a pôr 2 caras na estrada, que se eu não me engano era um Cardoso e um Seco, depois 2 Cardoso, se eu não me engano, para fazer a subida. E a gente ia chegar lá em cima, calculava entre meia-noite, uma hora, assim, na madrugada. E aí a estratégia era a seguinte, vamos pôr esses caras, fazer um passão aqui no plano, a hora que bater na subida, vai estar à noite, a gente põe os 2 juntos, trocando e subindo que nem uns loucos, que os caras da frente não vão nem entender onde a gente está. Só uma parte aqui, naquela época você não tinha comunicação, então você parava num posto determinado e ligava de um telefone público para a organização para saber do posto de trás, então não tinha como você saber o atual, você só sabia uma etapa para trás, um posto para trás. E a nossa estratégia era essa, vamos socar 2 caras aqui, 2 na subida, não acorda o Michel, deixa ele dormindo, ele estava no motorhome dormindo, a gente acorda ele quase lá em cima e solta ele para terminar o topezinho ali e descer. E, um frio, passe no Colorado, cara, eu falo, nós vamos acordar o Michel lá em cima, esse curso das últimas 5 horas aqui, sei lá. Cara, fizemos uma subida no escuro, no Colorado, mó frio. Tô errado, Michel? Tô errando muito? Não, é isso aí. Cara, cheguei lá em cima, meu... O topo lá em cima no Wolf Creek, a hora que você passa o topo, tem um túnel, a estrada continua super larga, mas túnel iluminado de alguns quilômetros, eu acho, era longo o túnel, tinha curva no túnel. E a gente chegou lá em cima, tava o motorhomezinho parado, já piscando num ladinho ali
da estrada no acostamento. Eu falei, meu, é agora. Entraram os dois, saiu o Michel, saiu o Michel lá de dentro meio sem camisa, um frio, cara. Eu falei, esse cara tá dormindo até agora, ele sai meio que sem camisa, pondo o windbreaker, assim. Eu falei, cara, não vai, o cara tá dormindo ainda. Cara, ele sentou na bike e desceu aquele negócio. Eu vinha devagarzinho da subida o tempo inteiro. A hora que ele entrou na bike e começou a descer, cara, eu tive que descer atrás dele de van, aquelas vans grandes. E eu falei, esse cara tá dormindo ainda, não é possível, num pau descendo aquele negócio no frio. Foi uma das minhas memórias de esporte mais legais de estar tentando acompanhar ele de van atrás num túnel, descendo de uma hora para outra aí de 15 por hora a 60, 70, e o cara que acabou de acordar na minha frente, eu falando, meu, se ele cair também, nós vamos todo mundo junto, porque você tem que ir. Foi, cara, ó, de arrepiar, foi uma das minhas melhores memórias. Você lembra disso, mesmo, Michel? Conta aí dessa história, cara. Cara, assim, eu era um pouco inconsequente nessa época. Inconsequente. Eu falei, não, mas assim, eu sempre louco. Gostei de descer. Eu adoro subir, eu prefiro subir do que descer, mas eu sempre gostei de descer. E naquela época eu arriscava mesmo, enfim, e no Race Across America. O que eu acho legal, e eu já disse isso para algumas pessoas, e você que está aí, né, há tantos anos nos Estados Unidos, né, Valone, pra gente que desce Serra Velha de Santos aqui, ou a Serra das Araras, que eu já desci de bicicleta na Dutra, numa pedalada que a gente fez para o Rio de Janeiro, a gente está sujeito a tantos riscos, né, de lasca de pneu, de buraco, de bicho atropelado e tal, e a gente arrisca e acaba aprendendo a descer, controlando um pouco esse risco. Quando a gente chega nos Estados Unidos, cara, num asfalto impecável, né, no meio do Colorado. 4 faixas impecáveis, Exato, que você sabe que, cara, pouquíssima coisa pode acontecer e você confia no equipamento, ainda é moleque, é 1h da manhã, você fala, cara, vou embora. Eita, Michel. Não, eu vou te falar, pra mim era divertido, porque eu queria brincar, né? Na minha cabeça que eu tava fugindo de vocês do carro que tava atrás, então eu queria fazer vocês sobrarem de roda, mas cara, eu não sobrei, eu quase capotei a van, mas eu não sobrei. O carro chegou no final da descida todo desarrumado, né, porque as coisas todas foram caindo de um lado para o outro nas curvas, mas cara, eu voltei lá, né, mais 4 vezes depois dessa, e eu fiz todas as descidas do Wolf Creek Pass em todas as equipes que eu tava. Michel, cara, quantos quilômetros tem um Race Across America? Quase 5.000, depende do ano. E aí numa de equipe você fazia o quê? Uns 1.500, mais ou menos? Nas 4 vezes... O Michel foi o cavalo. No nosso fazia ano, mais, foi né? O cavalo. Nas 4 vezes que eu participei em quarteto, né? Depois eu fiz em dupla no último ano. Nas 4 vezes a gente revezava basicamente de meia em meia hora. E às vezes, como a Valone falou, numa subida ou num trecho que a gente estava disputando mesmo, às vezes revezava até de 10 em 10 minutos. Caramba, meu. Que é para dar velocidade para o ciclista, né? Então acaba dando mais ou menos uma distância equivalente aí de 1.200 para cada ciclista, mais ou menos. A gente não cronometra no médio quanto que cada um pedalou, mas é mais ou menos isso. Esse negócio da bicicleta, né, eu gravei com o Dani aí faz pouco tempo e ele falou, e quase todo mundo diz, a Jaque Mourão, que eu gravei com ela também. Cara, a bicicleta é uma coisa que é bacana, né, cara? Eu acho que uma das coisas que ela traz pra gente, pra maioria das pessoas que teve a possibilidade de pedalar quando criança, é resgatar essa sensação que a gente tinha quando era criança. Meio de liberdade, né? De liberdade, de poder ir pros lugares. E quando a gente é criança e a gente começa a andar de bicicleta e tira as rodinhas, já é uma vitória, né? Na nossa época era rodinha, né? Hoje em dia é o push bike. Mas eu acho que a bike tem muito disso, cara, de resgatar na gente, de trazer memórias que às vezes estão no subconsciente, e eu acho que é por isso que a gente gosta tanto da bike. A bike também, pra mim, cara, me trouxe tudo, cara. Tudo que eu tenho hoje, amizades, mulheres, filhos, tudo é bicicleta, né? Cara. Então, acho que a bike é uma coisa transformadora de fato. É meio que uma família gigante que tem isso dentro delas, né? E a gente fica próximo, e você vê nitidamente que foi uma promoção que a gente fez assim do dia pra noite, e que cada pessoa tem essa... Queria fazer a declaração pra bike, tem alguma razão, a minha mesmo, eu sou ficcionado há 26 anos já no mountain bike, e porque me remete muito a essa coisa de o detalhismo, competição, o ajuste fino do equipamento, é uma conexão, cara, que você encontra aquele setup, aquele bike fit ideal, que não dói nada mais, aquele que você fala, eu tô conectado mesmo nos watts, é impressionante pra mim o que faz bem, Michel, é uma coisa surreal, cara, se eu não pedalar, eu fico mal.
Eu acho que cada um vai encontrar a sua maneira, como a gente viu agora aí os seus, enfim, telespectadores, mas eu acho que o que importa é que a bicicleta mexe mesmo com a gente e é legal quando a gente está assim num meio de comunicação como o MTB90, como o Endorfina, que a gente recebe o feedback das pessoas que curtem os esportes em duas rodas, e eu acho que isso é o que... E eu vou além, Michel, elas curtem a intensidade do nosso comprometimento com a bike. Eu acho que tem um pouco disso. Todo mundo que ouve o Endorfina que eu vejo falar, fala, meu, o Michel tá indo ali, ele tá cavando na verdade do triatlon, né? Na verdade do passado do triatlon, do futuro, a bike, como a gente falou aqui, acho que é um canal essa internet hoje é multi-ensinamentos, né? Todo mundo consegue aprender um pouco. O Avalone, o Gary Fisher, na mesma pergunta que a gente fez, ele foi muito engraçado, quando ele falou que na subida, olha isso, o Gary Fisher falou assim, quantas pessoas estão num carro, vê um cara na subida e fala, olha que cara miserável, cansado, esbaforido, e no fim, a pessoa que tá pedalando não está sentindo essa discórdia da sociedade. Como que era, Avalone, a expressão que ele usou? Foi bem por aí mesmo. Ele falava que quem via a gente sofrendo no mountain não imaginava como a gente gostava de sofrer, e na real nem era sofrimento pra gente. A gente está ciente de que está sendo requerido mais do que o normal do corpo, da cabeça, músculos e de tudo, né? E mesmo assim a gente está curtindo muito. Ele era foi bem legal essa visão dele, né, Bob? Porque é o que é. Você sabe que você está sofrendo, você sabe o mal que você está fazendo até certo ponto e que depois você vai ter que recuperar e cuidar disso para que o seu corpo recupere, mas você está curtindo aquilo e você está cada vez mais sabendo surfar aquela onda, saber se esforçar sem se prejudicar, né? Isso é verdade para os triatletas também, né, Michel? Eu acho que o sofrimento é relativo, né? E esses esportes de endurance em geral, eu acho que o sofrimento é um componente que acaba atraindo as pessoas pro... Não que ele atrai a pessoa, o sofrimento acaba atraindo as pessoas, mas que... O desafio, né? E as pessoas que estão lá têm um ponto em comum, além de alguns outros, que é o sofrimento, e as pessoas não se incomodam em sofrer porque é um sofrimento gostoso. O que muita gente não entende é que quando você está sofrendo numa subida, ou num Ironman, ou num triatlon, ou numa Cape Epic da vida, ou num Race Across America, você está sofrendo ali por um motivo legal e você está num sofrimento que não é controlado, mas é um sofrimento que te dá prazer, porque você está lá por um propósito. É diferente de você sofrer, sei lá, por qualquer outro mal. Então, assim, é uma característica que eu acho que é comum e só permanece no esporte, só fica no esporte há tantos anos, ou só vai para frente no esporte, independente do nível, quem curte esse sofrimento, quem curte esse estilo de vida que a bike proporciona principalmente, né? Eu vou até além, Avalone e Michel. E essa coisa do sofrimento, né? Uma vez falaram assim, pô, mas o cara não come glúten, o cara não toma Coca-Cola, o cara não sei o quê. Meu, o Michel, é impressionante. Quando você vai se adaptando, o corpo vai se adaptando ao mountain bike ou ao ciclismo no geral, cara, você acaba dormindo melhor, você acaba tendo mais clareza, né? A benfeitoria, vamos dizer assim, que tem na postura de um ser humano que está entregue ao esporte, ela vem nisso, ela vem numa qualidade de vida e não nessa coisa de, você é maluco, você vai pedalar 100 km, não sei o quê. O impor empecilho, né, Avalone? O ciclista não tem empecilho, ele vê aquilo como uma adversidade e tenta superar e fazer uma coisa boa, né? Michel, muda muito a qualidade de vida, né? Muda completamente, cara, assim, eu já tô nessa brincadeira, já faz 20 anos que eu parei de competir triatlo, eu competi por 9 anos profissionalmente, então já tô nessa aí, pelo menos pedalando sério profissionalmente há 30 e como eu comecei a pedalar moleque, eu comecei a pedalar mais sério por causa do ET, do filme ET, que lançaram a BMX aqui no Brasil, a Valone deve lembrar, e eu assisti 7 vezes o filme ET e a Caloi lançou a Caloi Cross, depois a Extra Light, junto com o filme ET, aí acabei comprando participei das corridas de BMX lá na pista da Monarch, na Marginal, e nunca mais larguei a bicicleta, que já era uma companheira, mas a partir daí virou paixão, enfim, tô com ela até hoje, graças a Deus. Não, bacana, a gente vai chegando aqui no final dessa live, 90 minutos quase já ao vivo, Michel, a galera do chat, como sempre, a família MTB90, mandar um grande abraço. A Cat Mini apareceu agora, dizendo que não conseguiu participar da promoção. Faça uma declaração de amor à bike. A Milena Novaes, também falando muito legal a produção, a galera foi criativa. O Jalizan de Almeida fala, uma pessoa normal vê esses vídeos da promoção e não entende nada.
E é isso, galera. E bom, Avalone, considerações finais dessa live de hoje. Amanhã tem próximo Pro. Muito legal, estou ansioso pelo próximo Pro, porque é muito legal estar trabalhando naquele projeto. A gente tem novidades, falamos com gente da equipe Specialized, vai ser bem interessante. A Adri também está preparando um negócio muito completo de regras da UCI, estamos até consultando gente lá na Suíça, está bem interessante. É muito legal também ver o Michel, que fazia tempo que eu não conversava com mais calma com ele, a gente se viu rápido na Copa Internacional, aí no Cycle Fair, mas passando no Cycle Fair. Mas muito legal relembrar umas coisas aí com ele e quero que o pessoal aí da nossa audiência que está no chat diga se curtiu ter um cara que já tem uma história de mountain, mas que na raiz dele era mais triatleta, né, Michel? O que vocês acharam da conversa com ele? Não esqueçam de assinar o canal e dar os likes se vocês curtirem. E amanhã tem próximo Pro, meu. Vamos continuar essa programação, porque estou curtindo muito assistir o MTB 90. Ontem estava assistindo no meio da madrugada aqui, minha mulher entrou na sala e falou: o que você está vendo? O MTB 90. Vocês são tudo louco. Não só você, né? A gente também recebeu... Será que a gente passa aquele vídeo, Avalone, daquele fã? Vamos passar? Passa. Foi muito bem humorado, pô. E vamos lá. Nós não estamos sozinhos, os viciadinhos do MTB 90. Michel, considerações finais aí que eu vou buscar um vídeo aqui no link. Legal, pessoal. Obrigado pela receptividade. Obrigado, Avalone. Foi um prazer também conversar novamente com você. Obrigado ao Bob. Obrigado a todo mundo aí que curtiu e está curtindo aí essa live. Sempre que me chamarem, pode deixar que eu volto e... Dá os seus endereços aí, Michel. Fazer a propaganda, fazer o jabá, legal. Jabá. Pessoal, o Endorfina Podcast, você ouve gratuitamente no Spotify, no iTunes, você dá um Google, no Google Podcasts, quem tem aplicativo, quem usa telefone com Android. Eu tenho o site no endorfinabr.com, você também ouve os podcasts lá. O podcast, para quem não sabe, é um arquivo de áudio, como essa live que a gente fez aqui com imagem. O podcast é somente um vídeo, é somente um áudio, aí você ouve isso pedalando, correndo, onde você estiver, no ônibus, no avião, no carro, via Bluetooth. E eu tenho esse programa que eu entrevisto as pessoas, os atletas, para que eles contem a história de vida deles. E é isso, pessoal, já estão aí com 50 e poucos episódios, Raíza Goulão, Jaqueline Mourão, como eu já falei aqui, vários triatletas atuais e antigos. E eu estou sempre evoluindo, sigam lá no Instagram, EndorfinaBR. E é isso, pessoal, foi um prazer, muito obrigado e sempre que vocês me chamarem eu estou de volta. E eu vou tentar transformar esse episódio aqui hoje, se o Bob colaborar, num podcast que eu solto essa semana aí também no meu canal, para que vocês que não tiveram oportunidade de vir assistir aqui hoje, poderem ouvir o MTB 90 na versão podcast em primeira mão. É isso aí, Milena Novaes. E lembrei mais uma coisa, tem umas fotos minhas no Instagram dele, hein? Tem, o Instagram do Endorfina... ele aí que eu não gosto de pôr crédito, Bob. Desculpa, o Instagram do Endorfina tem umas fotos bem legais aí que recontam a história de cada personalidade que passou pelo... O Thiago Emílio mandou 2 vezes aqui, o Fortaleza, 24 horas de Fortaleza, que você participou, né? Você organizou. Eu organizei durante 7 ou 8 anos. Caramba. Infelizmente, era a única seletiva na América do Sul para o Race Across America. Infelizmente, a gente não conseguiu dar prosseguimento. Era uma época bem diferente da época de hoje. Eu acho que hoje ela teria muito mais chance de ter sucesso. E quem sabe, eu tenho os planos de voltar com essa prova. Não posso revelar mais nada, mas é uma prova que ainda está guardada aqui no bolso aí, o projeto de estar revigorando uma prova seletiva para o Race Across America aqui no Brasil. Bacana. Agora vamos ver mais um vídeo divertido que a gente recebeu de um telespectador do MTB 90, enquanto a gente cobria a Ultramaratona da Bahia. A namorada dele gravou um vídeo que ele não desgrudava da live do Avalone. E a gente vai passar, é verídico o vídeo, porque você vê que tá na TV o Avalone. E o nome dele é Matias da Silva Castro, que mora na Áustria. Olha isso, galera. Acho que o cara tava concentrado demais no Avalone, hein, Avalone? Ele deixou a austríaca de lado lá. Deixou a austríaca de lado, não, mas brincadeiras à parte, isso realmente acontece, né? Quando a gente brincadeira muito bem colocada, puta bom humor, meu, muito engraçado. Não, foi 10, finalmente conseguimos passar esse vídeo, depois das autorizações necessárias. Mas foi muito legal, você vê que a galera realmente assiste a MTB 90, é impressionante, Michel. Que bom, isso aí, cara, parabéns, sucesso, vida longa ao MTB 90. Então a gente vai encerrar aqui, obrigado galera, obrigado a quem acompanha essa live, até a próxima, um abraço.
Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.